Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o problema da soma de subconjuntos, que é um problema bastante conhecido dentro da área de programação dinâmica, dentro dos algoritmos de programação dinâmica, e também é um problema bastante conhecido dentro da computação. Ele, embora tenha uma formulação razoavelmente simples, ele é estudado ainda hoje porque ele é base para você projetar algoritmos para vários outros problemas da área de computação. Ele também é conhecido com o nome de subset sum, na verdade é muito mais conhecido por esse nome mesmo aqui no Brasil, e ele tem a seguinte formulação. Dado um conjunto de inteiros, então um conjunto de números inteiros, e um inteiro k, um inteiro qualquer. Eu quero verificar se existe um subconjunto dentro desse conjunto aqui, cujos elementos somam k, mas eles têm que somar exatamente k. Não estou dizendo que é uma soma no máximo k ou no mínimo k. Eu tenho que achar elementos naquele conjunto cuja soma seja esse valor k. Por exemplo, esse aqui é o meu conjunto x, 3, 4, 5, 2. Minha soma é 9. É até mais ou menos fácil, só de olhar para esse conjunto, pensar nesse valor. 4 mais 5, 9. Então existe dentro desse x dois elementos, um conjunto de elementos, um subconjunto de elementos, cuja soma seja k, no caso 9. Existem pode ter mais de uma solução, por exemplo, 3 mais 4, 7, mais 2, 9 também. Então 3, 4, 2 dá essa soma 9. Ok? Então eu achei um subconjunto dentro de x cuja soma deu exatamente 9. Na verdade, achei duas possíveis soluções. Poderia ser o conjunto todo? Poderia. Poderia sim. Tá? Às vezes eu precisei de todos os elementos do conjunto para achar essa soma aqui. Poderia ser um único elemento? Também poderia. Se eu tivesse o 9 lá como primeiro elemento do meu conjunto, não precisaria nem fazer muito cálculo. 9 resolve. E poderia não ter nenhum. Tá? No caso aí, minha solução seria um falso. Eu tenho um conjunto de números, o menor deles é 10. Pronto, jamais eu vou encontrar uma soma naquele conjunto que tenha 9, porque já afinal o menor número ali é 10, resultado falso. É um problema que a gente chama de decisão. Eu quero verificar se o resultado é verdadeiro ou falso, se existe ou não existe. Quem são esses elementos, num primeiro momento, não é importante para mim. Ok? Então ele tem esse problema, o subset sum. Se parar para pensar com bastante calma, dar uma boa olhadinha nele, ele tem uma estrutura recursiva. Ele é um problema inerentemente recursivo. Por quê? Porque toda solução para uma instância do problema ela é composta por soluções para instâncias menores. Por exemplo, se eu quero uma soma 9, quer dizer que eu tenho, no mínimo, lá dentro, então aí como eu quero exatamente 9, quer dizer que no mínimo eu vou ter uma soma 8 ali. Certo? Quer dizer que eu consigo somas menores. Já que eu consegui 9, então eu posso conseguir uma soma menor lá dentro. Tá? Ou existe uma solução ali que contenha somas intermediárias. Certo? Essa é a ideia do meu subset sum. Pode ser então que eu tenha somas inferiores a isso. Então, uma instância, aqui abro um parênteses, a palavra instância é um conjunto de elementos de entrada de um problema. Naquele nosso exemplo anterior, era aquele conjunto x e aquele elemento k valendo 9. Certo? Então, uma instância é isso, é uma entrada do meu problema. Eu consigo, então, resolver uma instância decompondo essa instância em instâncias menores, resolvendo subproblemas, problemas um pouco menores um do que o outro. E analisamos cada elemento do conjunto. Tá? Então, a gente pega elemento por elemento do conjunto e a gente vê se ele resolve uma dessas instâncias menores. Se ele resolve a instância menor, talvez ele possa então ser usado como base para a construção da minha instância maior. A cada chamada recursiva, eu decido entre aceitar ou rejeitar aquele elemento. Analisei o primeiro elemento. Ele é maior do que a minha soma? Se ele é maior do que a soma, eu já descarto ele. Não, ele não é maior que a soma. Tá. Naquele meu exemplo, ele não é 10, por exemplo. Ele está abaixo do 9, ele vale 7. Ok, 7 é menor do que 9.
mas se eu somar esse 7 com algum outro valor, ele vai estourar aquela soma 9? Se ele estourar, eu também rejeito aquele elemento. Certo? Eu vou analisando pedaço por pedaço. Se a gente aceita o elemento, a gente reduz a soma, a gente subtrai aquele elemento da minha soma. E aí eu vou para o próximo elemento. E por aí vai. Tá? É um algoritmo que segue, vai percorrendo o meu vetor, que agora estamos falando em termos computacionais, né, já que é um conjunto, então eu transformo ele num vetor. Eu pego o primeiro elemento e decido. Depois eu olho a cauda daquela lista, daquele vetor. Eu verifico o primeiro elemento dela e decido. E vou mantendo essa sequência. Tá? Eu vou sempre verificando se, após excluir um elemento daquele conjunto, e se eu subtraio aquela soma, eu vejo se eu consigo, com o restante, atingir aquela soma ainda. Certo? Se a gente rejeita aquele elemento, eu mantenho a soma igual, então minha soma não foi alterada, né? E eu analiso o próximo elemento daquele conjunto. Isso a cada passo. Se no final eu chegar à conclusão que a minha soma deu zero, quer dizer que eu excluí daquele conjunto todos os elementos cuja soma davam o valor original k. Então eu peguei o primeiro elemento, subtraí de k. Peguei o segundo, subtraí de k. Opa, mas agora o k virou zero. Quer dizer então que aqueles dois elementos juntos dão a soma original k. Falando assim não é muito óbvio de enxergar, né? Mas vamos ver graficamente aqui, de uma forma visual. Eu tenho n elementos e uma soma k. Se eu decremento o valor de n, ou seja, se eu olhei o primeiro elemento do meu array, eu decremento então n, né? Então agora, se o meu conjunto tinha 10 elementos, agora ele tem 9. E se eu aceitei aquele elemento, por exemplo, se ele é menor ou igual a k, o que eu faço? Eu pego o valor de k e subtraio x1, né? x1 é sempre o meu primeiro elemento do meu conjunto. Tá? Estou sempre olhando o primeiro elemento dele. Se eu tinha uma soma k, por exemplo, 9, e o meu primeiro elemento é 3, 3 é menor que 9, portanto, eu posso fazer 9 menos 3, 6. Tá? Eu decrementei, agora eu tenho, se eu tinha, né, sei lá, um conjunto com 10 elementos, agora eu tenho só 9 elementos naquele conjunto, e a minha soma que eu estou procurando agora não é mais o valor k original, é um valor k menos aquele primeiro elemento do meu vetor. Tá? É bem aquela recursão que a gente vê em linguagens declarativas. Né? Eu pego a cabeça, excluo, né? Subtraio a cabeça do valor da soma e analiso a cauda. Do contrário, meu primeiro elemento é 10 e meu k é 9. Poxa, 10 é maior que 9, então eu ignoro aquele 10. Eu não tenho como fazer uma soma, pensando que eu tenho só números positivos, né? Eu não tenho como fazer uma soma que aquele 10 vai virar 9 em algum momento. Certo? Então, eu simplesmente pulo para o próximo elemento, né? Analiso, entre aspas, a cauda da minha lista, mas mantenho o meu k, mantenho minha soma alvo, por assim dizer. Eu quero ainda chegar em algum momento e verificar se aquela minha soma eu vou conseguir excluir algum elemento dela. Ok? Então eu tenho essa árvore, vamos dizer assim, uma decisão que eu tenho que tomar. Ou eu aceito aquele primeiro elemento e subtraio ele da soma, ou eu rejeito aquele elemento e mantenho minha soma igual para a próxima iteração do algoritmo. Em linhas gerais, eu tenho então essa relação de recorrência aqui. S, né, que é a minha relação, né, o nome que eu dei para a minha função aqui, ela tem como entrada uma instância do meu problema que é x, n é o número de elementos de x, do meu conjunto x, e k, que é a minha soma. Se o k é zero, quer dizer que eu tenho naquele conjunto uma soma cujo valor é k. O que é uma solução, vamos dizer assim, bem trivial, por assim dizer. Ora, eu te dei um conjunto com quantos elementos você quiser. E eu falo que a soma tem que ser zero. Pego o conjunto vazio. Né? Lembrando que vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, se o k é zero, o conjunto vazio é a solução. Portanto, é true. Eu tenho, dentro daquele meu conjunto, eu tenho uma soma zero. É só não pegar nenhum elemento. Certo? Essa é a solução mais imediata. Do contrário, não, o meu k é diferente de zero. Tá, meu k não é zero. Mas eu ainda tenho elementos no meu array. Aliás, minto, eu não tenho nenhum elemento no meu conjunto.
Meu conjunto é vazio e minha soma não é vazia, minha soma não é zero. Então é falso. Porque se eu tenho um conjunto sem nenhum elemento, eu quero uma soma que não seja zero, não tem como eu pegar elementos daquele conjunto para somar. Então se a minha soma não é zero e o meu conjunto é vazio, e, né, lembrando que isso aqui é o e lógico, certo? Meu conjunto é vazio, o resultado é falso. E aqui tem aquela relação de recorrência que a gente viu nessa figura aqui, tá? Exatamente essa relação aqui. Eu tenho a minha decisão entre exclui o primeiro elemento do conjunto e eu subtraio, na verdade, que seria 1, tá? Pus n, mas tanto faz, certo? Tanto faz que poderia ser 1, certo? Aqui, essa abordagem que seria de trás para frente, mas o ideal, vou corrigir depois o material ali. N menos 1, K menos X1. Então, estou excluindo o primeiro elemento da minha soma, tá? Excluí do conjunto e subtraí esse elemento da soma. Ou, né, uma decisão, ou eu tomo essa decisão de vir para aquele ramo da árvore, para o lado esquerdo da árvore, ou a decisão de ir para o lado direito da árvore, para o filho direito, né? Subtraio o número de elementos do meu conjunto e mantenho minha soma igual, certo? Aqui está uma função, né, uma forma, tá, um possível algoritmo para traduzir essa relação de recorrência, certo? Se k é zero, retorna true. Se n zero, na verdade, reparem que o meu k, diferente de zero, já está embutido aqui, né? Porque se o k é diferente de zero, eu caio já no segundo if, tá? Então, se o k é zero, retorna true. Se o k não é zero, mas o n é zero, retorna falso. Do contrário, eu pego o primeiro elemento do meu conjunto e verifico, né? Lembrando que é 1, né? E o meu primeiro elemento do conjunto e comparo com o k. Se ele for maior que o k, eu vou para esse lado aqui da árvore. Eu ignoro aquele elemento e mantenho o k constante. Do contrário, se ele é menor ou igual a k, eu removo ele da lista e subtraio ele do valor da minha soma. Uma hora eu vou chegar no caso base. Ou eu chego no k0, portanto true, ou eu chego no n0, k diferente de 0 e n0, portanto falso. Ok? Esse ou aqui me dá que eu vou decidir entre vir para esse lado da recursão ou para esse. O tempo todo eu estou alternando entre esses dois returns aqui, tá? Entre esse if e esse else. Um exemplo. Tem esse mesmo array, né, esse mesmo conjunto, 3, 4, 5, 2, o mesmo do exemplo anterior, e esse K9. Então eu tenho 4 elementos, minha soma vale 9. Se eu aceito esse primeiro elemento, então eu analisei o 3, eu aceitei o 3, então eu subtraio 3 de 9. Tá? Então, minha soma agora vale 6 e eu tenho 3 elementos no conjunto, porque eu excluí o 3. Tá? Então, pensando na recursão, né, cabeça, cauda. Vou para a cauda da minha lista, né, do meu conjunto. Não, eu rejeitei o 3, então eu não aceitei o 3. Não subtrair 9 menos nada. Né? Então, o 9 fica aqui. E eu ainda tenho agora 3 elementos no conjunto. De todo jeito, eu estou vindo para cá. Né? De todo jeito, eu estou excluindo a cabeça da lista. Certo? São as duas decisões que eu poderia ter tomado. Ou isso, ou isso. Se eu optei por aceitar o 3, eu tenho duas opções agora de novo. Ou eu aceito o 4, que é o próximo elemento, né, o meu x1 agora, né, a cabeça da lista, ou eu rejeito o 4. Se eu aceito o 4, eu decrementei minha soma. 6 menos 4, 2. Se eu rejeitei o 4, eu só diminui o número de elementos do vetor e mantive a minha soma 6. E agora eu olho a cauda, por assim dizer, que é 5, 2. Né? Então, tenho só 2 elementos agora para eu analisar. Se eu opto por aceitar o 5, eu caio nesse lado aqui. Se eu opto por rejeitar o 5, eu venho parar nesse outro lado aqui. E por aí vai. Repare que tem vários ramos aqui na árvore, né? Várias folhas, que na verdade não são folhas, são ramos intermediários, eu só não continuei desenvolvendo a recursão naqueles lados ali, para aqueles outros lados, certo? Mas vamos olhar esse vértice aqui, esse nó específico.
Aqui eu estou dizendo que eu tenho um elemento no vetor apenas. Um elemento na minha lista, no meu conjunto. Que é esse cara aqui, o 2 no caso. Né? Já que eu fui eliminando sempre, né, os elementos intermediários. Eu tenho 2, só um elemento. Eu posso aceitar ou rejeitar o 2. Se eu aceitar, um elemento menos um elemento, 0. Cheguei no n igual a 0. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei, já que minha soma valia 2, porque antes era 9, 9 menos 3, 6, 6 menos 4, 2, então minha soma agora vale 2. 2 menos 2, 0, que é o meu primeiro caso base. Então eu cheguei no k igual a 0. K igual a 0 quer dizer true. Quer dizer que eu cheguei num ponto em que a minha soma deu 0. Ou seja, se eu excluir um conjunto de elementos, se eu subtrair daquele conjunto original alguns elementos, eu chego na soma 0. Portanto, eu encontrei dentro daquele subconjunto uma soma igual a k. Se eu rejeitasse esse 2, eu ia chegar no n igual a 0. N igual a 0, k diferente de 0 é outro caso base, que é do falso. Tá? Então, o tempo todo, meu algoritmo vai entrando naqueles if, else, escolhendo as duas opções. Ao final de cada chamada recursiva, quando ele chega em cada caso base, ele vai me dar, no final, um true ou um falso. Ele vai chegar no return, vai retornar um true, que vai passar para outra chamada recursiva, retornar outro true, até que chegue no final, na última chamada recursiva, na chamada da função original. Certo? Repare, né, como eu já falei, que aqui, no caso desse 1 menos 3, eu também poderia continuar. Ia chegar no 0, né, em ambos os casos, aceitando ou rejeitando aquele elemento, eu ia chegar no 0, mas com um k diferente de 0. Se eu testasse, se eu avaliasse esses outros ramos aqui, um deles eu ia chegar na solução 4, 5. Se eu não me engano, nesse vértice aqui, a partir dele eu chegaria na solução 4, 5. Porque desse aqui eu cheguei na solução qual? 3, 4, né? Aceitei o 3, aceitei o 4, rejeitei o 5, aceitei o 2. Tá? Então é uma possível solução. Percorrendo a árvore, eu saberia dizer qual que é essa solução. Essa árvore, pessoal, ela é bem conhecida nossa. Ela é bem parecida com aquela árvore para achar os números de Fibonacci. Ou seja, por que ela é parecida, aliás, antes de falar disso, né? Porque repare que nesse exemplo específico não está aparecendo tanto, mas ó, eu estou chegando em vértices muito parecidos uns com os outros. E eu tenho meu alvo, por exemplo, é o vértice 0, 0, né? O nó 0, 0 da árvore. Se eu tenho mais de uma solução, ele vai aparecer em outros pontos ali. Se ele não aparecer, eu vou chegar em folhas como, por exemplo, 0,2, 0,04, alguma coisa assim. Então, esses valores eles vão se repetir em alguns momentos nessa minha árvore aqui. Eu estou, eventualmente, avaliando mais de uma vez a mesma solução. Eu estou indo e voltando, por assim dizer, né, nesse conjunto. Não exatamente indo e voltando diretamente, mas eu estou vendo um elemento, vendo o próximo, faço uma avaliação. Eu estou expandindo muito o número de possíveis soluções, que é muito parecido com o que eu fazia naquele algoritmo original lá de Fibonacci. Eu estou chegando numa relação de recorrência parecida com essa daqui. Essa é exatamente a relação do Fibonacci. A minha, aqui eu estou simplificando. Por quê? Porque pode ser, numa análise mais meticulosa, pode ser que eu tenha um caso que eu só rejeitei o vetor, rejeitei todos os elementos do vetor. Ou eu posso ter um caso que eu aceitei todos os elementos do vetor, então eu reduzo um pouquinho esse 2 aqui, em vez de ser 2 seria 1 apenas. Uma análise de caso médio seria um pouco mais precisa do que isso. Mas como eu estou pensando num pior caso, eu estou entrando ora nessa recursão, ora nessa outra. E eu não estou reduzindo significativamente o valor de n, é sempre para um fator 1. Isso aqui a gente viu quando a gente falou dos números Fibonacci. Esse é um algoritmo do tipo exponencial. Ou seja, um algoritmo muito ruim. É um algoritmo cuja complexidade assintótica é bastante elevada. Portanto, resolver o subset sum de maneira recursiva não é o melhor dos cenários. Nós temos que explorar alguma alternativa.